Graça e paz, pessoal. Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando, você que está deste lado, de boa saúde, que Deus te abençoe. Eu desejo muita paz, muito sucesso, muita felicidade, muita saúde, muito amor e muita presença de Deus na sua vida. E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Que a graça de Deus continue superabundando no meio dos teus filhos, da tua família toda, da sua casa. Que a presença de Deus permaneça dia e noite, que Deus continue agindo, que Deus continue transformando, operando, que Deus continue falando para a sua vida. Desejo tudo de bom para si. A mensagem de hoje para você é: pare de ignorar as tuas convicções. Pare de deixar de lado as suas convicções. Pare de deixar para trás aquela voz interior que fala dentro de você. Pare de deixar para trás aquilo que muitas das vezes você chega a pensar que não, são os meus pensamentos, é a minha mente pensando alto. Pare, porque muitas das vezes elas não têm sido nem a sua mente pensando alto, nem os teus pensamentos, mas muitas das vezes elas têm sido uma mensagem de Deus para você. Porque a Bíblia diz no livro de Jó, no seu capítulo 33, versículo 14, que Deus fala de várias maneiras, mas somos nós que às vezes não prestamos atenção na voz de Deus. Somos nós que muitas das vezes não prestamos atenção na mensagem de Deus. Somos nós que muitas das vezes não prestamos atenção naquilo que Deus nos fala. Nós não sabemos como distinguir que não, realmente isso é uma mensagem de Deus. Muitas das vezes somos nós que não temos cuidado de compreender a voz de Deus. Por isso caímos em certos erros, caímos em certas covas, nos encontramos em certas situações difíceis por não percebermos a voz de Deus. Então entenda que Deus também fala através das tuas convicções. Deus também fala através da tua intuição. Aquela voz interna que clama dentro de você. Muitas das vezes também tem sido Deus falando para você. Porque Deus não fala apenas por profecias. Deus não fala apenas por sonhos, por visões. Deus não fala apenas através dos seus profetas, não. Às vezes Deus fala através da sua convicção. E muitas das vezes nós ignoramos aquilo, pessoal. Muitas das vezes nós não damos importância naquilo. Então pare de fazer isso, amado. Porque às vezes nós ignoramos a mensagem de Deus sem sabermos. Às vezes nós desprezamos a mensagem de Deus sem sabermos. Eu que estou aqui diante de você, tempos atrás quase que perdi a minha vida. Por pouco perdi a minha vida. Por quê? Porque eu não dei ouvido na minha convicção. Eu não dei ouvidos na minha intuição. Eu disse que não, isso é só mais um pensamento da Bibiana. Não, isso é mais a mente da Bibiana. Eu dei importância naquela voz que subiu no meu interior. E isso trouxe consequências fatais na minha vida. Isso levou-me à beira da morte, pessoal. Quase que eu morri por causa disso. De não dar atenção, de não dar ouvido, de não prestar atenção na minha convicção. De ignorar por pensar apenas que eram meus pensamentos. Mas era Deus me alertando que eu não fosse para aquele caminho. Era Deus me alertando que eu não fizesse aquilo. Era Deus me alertando que eu não comesse aquilo. Mas eu não dei importância. Isso trouxe consequências fatais na minha vida. Então eu vim compartilhar isso com você que está desse lado. Para que você não chegue até onde eu cheguei. Porque a mim Deus fez graça, estou em vida, estou aqui diante de você compartilhando esse testemunho. Mas pode não ser o teu caso, pode não ser o caso de uma outra pessoa.
Então, para que isso não aconteça, eu venho por este meio dizer a você que está me acompanhando, de agora em diante, dê mais atenção nas tuas convicções. De agora em diante, dê mais atenção nas tuas intuições, porque poderá sendo Deus falando para você. Tá tudo bem que às vezes o inimigo também vem nos convencer de certas coisas. Tem momentos que nós nos sentimos convencidos de fazermos algo, de falarmos algo, de irmos a algum lugar. Mas não é a vontade de Deus, sim. É uma voz do inimigo falando dentro de nós. Mas como é que nós vamos saber distinguir que esse é de Deus, esse é do inimigo? É simples, pessoal, é simples. Para você que está me acompanhando, sempre que você sentir-se convicta em algo, em fazer alguma coisa, em doar alguma coisa, em comer alguma coisa, em ir em qualquer lugar, não importa, pode ser uma convicção positiva ou negativa, não se precipite em agir. Busque a presença de Deus. Ore a Deus, porque se realmente for uma vontade de Deus, se realmente for a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, Deus vai continuar te convencendo. Se realmente é Deus querendo que você faça aquilo, e tu orares a Ele, buscares a Ele, pedindo a sua orientação, pedindo que Ele fale para você, acredite que Deus vai continuar te convencendo, porque é Ele que sonda os corações do homem, é Ele que convence o homem. Então, se Ele quiser que você faça aquilo, Ele vai continuar te convencendo. Mas se for apenas um dos planos do inimigo, acredite que você vai parar de sentir aquilo. A partir do momento que você buscar a Deus, aquela voz, se for uma voz do inimigo, você vai parar de ouvir aquela voz. Você vai parar de sentir aquilo. Porque não é vontade de Deus. Porque Deus não quer que você faça aquilo. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, consulte a Deus. Busque a Deus. Não se precipite, pessoal. Não se precipite, amado. Porque muitos hoje caíram em covas, encontram-se em situações difíceis. Por terem se precipitado em situações como essas. Então eu trago esta mensagem para você que está me acompanhando. Não se precipite. Ouça a sua convicção, ouça a sua intuição. E busque a Deus. Em todo momento que você sentir alguma coisa, em todo momento que você ouvir aquela voz sussurrando em você, não se precipite em decidir, não se precipite em agir, mas busque a Deus, para que Ele continue te convencendo se realmente é a sua vontade que você esteja aí, que você faça aquilo, que você doe aquilo, que você abra aquela porta. Não ignore mais as tuas intuições, não ignore mais a tua convicção, mas a partir deste momento, Deus quer que você passe a analisar. Deus quer que você entenda que Ele também usa a sua convicção para te transmitir alguma mensagem. A tua convicção pode ser uma mensagem de Deus, te alertando de alguma coisa, te avisando de um acontecimento, te livrando de um problema. Pode ser uma mensagem de Deus. Então Deus quer que você não passe a ignorar, mas que você passe a analisar e a buscá-lo, a pedir a vontade dEle. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Só Ele sabe o que é melhor para você. Só Ele sabe o que é melhor para a sua família, para os teus filhos. Só Ele sabe. Então, em tudo, buscar a vontade de Deus. Em tudo, peça a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Em tudo, busque a vontade de Deus. Mas não ignore novamente as suas convicções. Você que era como a Bibiana, você que era como eu, que não dava ouvido, que não dava atenção nas suas convicções, naquela voz interna. A partir desta mensagem, Deus vai falar para você, passe a dar mais atenção, porque muitas das vezes tem sido Ele falando para você.
tem sido transmitido alguma mensagem. Então passa a dar mais atenção nas tuas convicções, naquela voz interna que sussurra dentro de você. Passe a dar mais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que esta mensagem possa mudar a vida de uma pessoa, possa mudar a vida de alguém, possa transformar a vida de alguém. Porque quanto mais nós damos ouvidos na voz de Deus, quanto mais nós percebemos a voz de Deus, mais nos afastamos de certas desgraças, mais nos prevenimos de certos problemas. Deus pode usar a sua convicção para falar alguma coisa. Então não ignore, não deixe de lado, não deixe para trás. Não espere apenas que Deus fale para você por mensagem, por profecia, por sonho, por visão. Não espere apenas isso. Para você que está buscando algo a Deus, para você que está pedindo algo a Deus, entenda que Deus pode responder você pela sua intuição, pela sua convicção. Algo pode subir no seu coração. Aquilo pode ser a resposta de algo que você buscou durante tanto tempo. Você poderia estar aguardando que Deus venha te revelando em sonho, em profecia, em visão. Mas Deus pode usar apenas a sua convicção, a sua intuição. Então fique atento na voz de Deus. Compreenda a voz de Deus. A Bíblia diz que as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e elas a seguem. Então conheça a voz do teu pastor. Saiba entender quando é que ele está a falar para você. Quando é que realmente é a voz de Deus. E não ignore mais. Que Deus abençoe a sua vida.